Tem coisas que a gente só descobre quando finge ser outra pessoa. Eu passei 3 anos da minha vida achando que tinha casado com um homem que me amava pelo que eu era. 3 anos acreditando que sogra exigente era coisa normal, que todo mundo passava por isso. 3 anos engolindo comentários, desculpando frieza, interpretando silêncios como cansaço do trabalho dele. Até o dia em que decidi aparecer no jantar de apresentação, a família milionária dele vestida com uma calça jeans desbotada que eu guardava do tempo da faculdade e uma blusa de algodão que tinha um pequeno furo perto da costura do ombro. Até o dia em que menti que tinha sido demitida do meu emprego. Até o dia em que vi exatamente quem eles eram quando achavam que eu não valia nada. Agora, sentada aqui no escritório da minha própria empresa, olhando pela janela do 12º andar para a cidade que me viu construir tudo isso sozinha, eu ainda consigo sentir o gosto amargo daquela noite. Não de humilhação, de clareza, daquele tipo de clareza que corta a carne e mostra o osso por baixo. Deixa eu te contar desde o começo. Não o começo dele e da mãe dele, o meu começo. Eu tinha 24 anos quando abri minha empresa de consultoria em gestão de recursos humanos. Era 2019 e eu tinha acabado de sair de um estágio que pagava menos que salário mínimo numa multinacional, onde passei 18 meses fazendo planilha de ponto e servindo café em reuniões que eu nunca era convidada a sentar. Minha chefe na época me chamava de a menina, mesmo após eu explicar 3 vezes que meu nome era Beatriz. A menina pode trazer mais água? A menina vai ficar até mais tarde hoje? A menina esqueceu de imprimir o relatório. Não tinha espaço para mim ali, não do jeito que eu queria. Eu via os consultores externos chegando, cobrando fortunas por diagnósticos que eu poderia fazer melhor, e pensei: por que não eu? Por que eu preciso esperar 10 anos numa empresa que nem sabe meu nome para talvez, quem sabe, se eu tiver muita sorte, chegar a um cargo que me permita fazer o que eu já sei fazer agora? Peguei os 15 mil reais que tinha juntado em 2 anos de frila, mais 10 mil emprestados da minha tia Sônia, aquela que sempre acreditou em mim mais do que minha própria mãe acreditava, e registrei a BH Consultoria. BH de Beatriz Horta. Simples assim, um nome que não prometia mais do que podia entregar. No começo, eram micro e pequenas empresas. Donos de padaria que não sabiam como contratar sem tomar processo. Salões de beleza que pagavam todo mundo por fora e viviam com medo da receita. Escritórios de contabilidade com 3 funcionários que se odiavam e não conseguiam trabalhar juntos. Eu entrava, passava uma semana observando, conversando, entendendo, e saía com um plano. Cobrava barato. 3 mil, 4 mil reais por projeto. Mal dava para pagar aluguel e comer. Mas eu era boa. Muito boa. As empresas começaram a me indicar. Em 6 meses, eu já tinha uma agenda de 3 meses para frente. Em um ano, contratei minha primeira funcionária, a Janaína, que tinha sido minha colega de faculdade e estava tão perdida quanto eu estava um ano antes. Em 2 anos, a gente já era uma equipe de 6 pessoas, atendendo empresas médias, algumas até de outros estados. Quando conheci o Rafael, em janeiro de 2022, eu já faturava 80 mil por mês. Não todos os meses, mas a média estava indo para lá. Eu tinha apartamento próprio quitado, um carro popular que funcionava bem e uma rotina de trabalho que me deixava exausta, mas realizada. Eu acordava às 6 da manhã, ia para a academia, chegava no escritório às 8 e saía raramente antes das 7 da noite. Fim de semana eu passava estudando cases, lendo sobre gestão, fazendo cursos online. Não tinha tempo para relacionamento. Não procurava. Achava que estava bem assim. Conheci o Rafael num evento de networking que uma cliente minha organizou. Uma dessas coisas chatas com coquetel e gente trocando cartão como se fosse Pokémon. Eu tinha ido só porque a cliente era importante e tinha insistido muito. Estava na fila do bar, pedindo um suco porque nunca bebi bem, quando ele apareceu do meu lado e disse que estava impressionado de ver alguém pedindo algo sem álcool num evento desses, que era corajoso da minha parte. Eu lembro que achei estranho ele usar a palavra corajoso para descrever alguém pedindo suco de laranja. Mas ele tinha um sorriso fácil e estava bem vestido e parecia genuinamente interessado em conversar. Me contou que trabalhava no escritório de advocacia do pai dele, que era especializado em direito empresarial.
Quando eu disse que tinha uma consultoria de recursos humanos, ele se animou. Disse que talvez a gente pudesse trabalhar junto algum dia, que sempre tinha clientes precisando dos dois serviços. Trocamos contatos. Ele me chamou para jantar na semana seguinte. Fomos num restaurante italiano no centro, daqueles com vela na mesa e garçom que anota o pedido num bloquinho pequeno com capa de couro. Ele pagou a conta sem pestanejar, e eu fiquei com aquela sensação estranha de não saber se deveria ter oferecido para dividir ou se isso seria rude. Os primeiros meses foram bons. Ele era atencioso, mandava mensagem de bom dia, de boa noite, perguntava como tinha sido meu dia. Me buscava no escritório quando eu avisava que ia sair tarde. Levava jantar quando eu estava atolada de trabalho. Conhecia lugares legais, sempre tinha uma sugestão de programa diferente. A mãe dele, a dona Márcia, eu conheci só depois de 3 meses de namoro. O Rafael sempre dava desculpas, que ela estava viajando, que ela estava ocupada, que ela era muito exigente e ele queria esperar o momento certo. Quando finalmente marcamos, foi num restaurante francês caríssimo, só nós três. Ela chegou pontualmente às 8 da noite, vestida como se fosse para uma festa de gala, com um conjunto de colar e brincos que eu soube depois que eram esmeraldas de verdade. Cumprimentou o filho com 2 beijos, me cumprimentou com um aceno de cabeça e um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Sentou, pediu vinho sem nem olhar o cardápio e começou a me entrevistar. Onde eu tinha estudado, onde eu trabalhava, o que meus pais faziam, quantos irmãos eu tinha, onde eu morava, se o apartamento era alugado ou próprio. Respondi tudo com educação. Disse que tinha estudado em universidade pública, que trabalhava com consultoria, que meu pai era aposentado do banco e minha mãe era professora aposentada também, que eu tinha uma irmã mais nova, que morava num apartamento próprio no bairro São Francisco. Ela fez uma pausa quando eu disse próprio. Repetiu a palavra como se estivesse testando o som. Próprio. Então perguntou quanto tempo eu tinha de formada, e quando eu disse 4 anos, ela levantou uma sobrancelha. Falou que era impressionante eu já ter conseguido comprar um imóvel tão nova. Disse isso com um tom que não parecia impressionado, parecia desconfiado. O Rafael mudou de assunto rapidamente. Começou a falar sobre um caso que ele estava trabalhando, alguma coisa sobre fusão de empresas. A dona Márcia pareceu perder o interesse em mim e focou no filho. Fez perguntas técnicas, deu opiniões, discordou de algumas estratégias dele. Os dois entraram numa conversa que eu não conseguia acompanhar, cheia de termos jurídicos e referências a pessoas que eu não conhecia. Eu comi meu risoto em silêncio, sorrindo quando algum deles olhava na minha direção, e contei os minutos até podermos ir embora. No caminho de volta, o Rafael pediu desculpas. Disse que a mãe dele era difícil com todo mundo no começo, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Que ela tinha ficado muito protetora depois que o pai dele tinha falecido há 5 anos, e que ficava com medo de qualquer mulher que se aproximasse do filho estar interessada só no dinheiro da família. Eu disse que entendia. E na época eu realmente achava que entendia. Mãe viúva, filho único, família com patrimônio para proteger. Fazia sentido ela ser cuidadosa. Eu teria feito o mesmo no lugar dela, pensei. Mas a dona Márcia não estava sendo apenas cuidadosa. Ela estava fazendo uma avaliação, e eu tinha falhado em algum critério que ela não me explicou. As coisas entre mim e o Rafael continuaram bem. A gente se via 2, 3 vezes por semana. Fins de semana a gente passava juntos. Ele ficava no meu apartamento. Eu nunca ia no dele. Quando eu perguntava por quê, ele dizia que morava com a mãe ainda, que o apartamento era grande, mas ela era muito controladora com a rotina da casa, que preferia ter privacidade no meu espaço. Eu não questionava muito. Meu apartamento era pequeno, mas era meu, e eu gostava de ter ele ali. 6 meses depois do primeiro encontro, ele me pediu em casamento. Foi num fim de tarde no Parque Municipal, sentados num banco de frente para o lago. Não teve ajoelhamento, não teve plateia, não teve anel na hora. Ele simplesmente segurou minha mão e disse que não conseguia imaginar a vida dele sem mim, que eu era a pessoa mais autêntica e trabalhadora que ele já tinha conhecido e que queria construir uma família comigo. Eu disse sim. Claro que disse sim. Eu estava apaixonada. Ele era carinhoso, inteligente, ambicioso do jeito certo. Parecia me respeitar, parecia admirar meu trabalho. Dizia que era raro encontrar uma mulher tão independente.
O anel veio uma semana depois, um solitário discreto, bonito, mas não chamativo. Ele disse que tinha escolhido algo elegante que combinava comigo. Na época eu achei romântico. Hoje eu entendo que era uma mensagem. Algo que não chamasse muita atenção. Algo que não parecesse caro demais para alguém como eu. Não contei para ele sobre o faturamento real da empresa. Não escondi propositalmente, mas também não fiz questão de escancarar. Quando ele perguntava como estavam as coisas, eu dizia que estava indo bem, que estava crescendo aos poucos. Ele nunca perguntou números específicos, nunca demonstrou curiosidade real sobre como funcionava meu negócio. Fazia perguntas genéricas, daquelas que qualquer pessoa faz para ser educada, e mudava de assunto quando eu começava a entrar em detalhes. Eu achava que era porque ele era advogado e não entendia muito de recursos humanos. Hoje eu sei que era porque ele simplesmente não se importava. O casamento foi marcado para 6 meses depois do pedido. Seria algo pequeno, íntimo, só família e amigos próximos. Foram 3 meses de preparativos estressantes, onde a dona Márcia tentou controlar cada detalhe. Ela queria que fosse numa igreja específica, com um padre específico, num clube que ela frequentava. Queria escolher o cardápio, as flores, até a cor das toalhas. Eu cedia em quase tudo. O Rafael pedia para eu ter paciência, dizia que era o único filho dela, que ela estava realizando um sonho de ver o filho casado. Eu pensei que estava sendo generosa, que estava mostrando que podia ser parte daquela família, que entendia a importância que aquele dia tinha para ela. Escolhi só o vestido sozinha. E mesmo assim, ela fez questão de ir junto nas provas, de dar opinião, de dizer que talvez algo mais simples ficasse melhor em mim, que eu tinha quadril largo e precisava de um corte que disfarçasse. Que decote fundo não combinava com cerimônia religiosa. Que eu deveria prender o cabelo porque solto ficava muito informal. Eu sorri, agradeci as sugestões e comprei o vestido que eu queria. Foi a única coisa que eu não cedi. O casamento aconteceu. Foi bonito, eu estava feliz. O Rafael estava bonito de terno. A igreja estava linda, meus pais estavam emocionados. A festa foi no tal clube que a dona Márcia tinha insistido, e estava tudo impecável. Comida excelente, decoração elegante, música ao vivo. A dona Márcia fez um discurso. Falou sobre o Rafael, sobre como ele era um filho maravilhoso, trabalhador, dedicado, sobre como ele merecia uma mulher que estivesse à altura dele. Então olhou para mim e disse que tinha certeza de que eu ia me esforçar muito para ser a esposa que ele precisava, que ela via em mim uma vontade de crescer, de aprender, de me aprimorar. As pessoas aplaudiram. Eu sorri. O Rafael apertou minha mão. Só depois, muito depois, eu entendi o que ela estava dizendo de verdade. Que eu não estava à altura dele, que eu precisava me esforçar, que eu tinha muito o que aprender, que eu era um projeto, não uma igual. A lua de mel foi em Cancún. Uma semana num resort all inclusive. O Rafael tinha insistido em pagar tudo, tinha dito que era presente dele para mim. Eu deixei. Na época, achei generoso. Hoje eu entendo que era mais uma forma de estabelecer quem tinha o dinheiro, quem provia, quem mandava. Voltamos e eu me mudei para o apartamento dele. Quer dizer, o apartamento da dona Márcia onde ele morava. Um triplex numa das áreas mais caras da cidade. 4 suítes, sala de estar, sala de jantar, escritório, varanda enorme. Decoração clássica, cara, imponente. Tudo muito limpo, muito organizado, muito sem vida. A dona Márcia morava no andar de cima. A gente tinha o andar do meio. O andar de baixo era uma área de lazer com piscina, academia e sauna que ninguém usava. Ela deixou claro desde o primeiro dia que aquela era a casa dela, que ela estava nos recebendo, que tinha regras. Não podia deixar nada fora do lugar. Não podia cozinhar comida com cheiro forte. Não podia fazer barulho depois das 10 da noite. Não podia receber visitas sem avisar antes. Não podia mudar nada na decoração. Eu tentei fazer do meu escritório no apartamento um espaço meu. Levei meu computador, meus livros, algumas plantas. A dona Márcia entrou um dia, olhou tudo e disse que plantas vivas atraíam insetos e que eu deveria colocar arranjos artificiais, que livros em prateleira juntavam poeira e que eu deveria guardar em caixas, que eu deveria trabalhar do escritório da minha empresa, não de casa, porque misturar trabalho e vida pessoal era falta de profissionalismo. O Rafael estava sempre do lado dela. Ele dizia que a mãe tinha razão, que era a casa dela, que a gente tinha que respeitar, que logo logo a gente compraria um lugar nosso e aí eu poderia fazer o que quisesse, que era temporário.
Temporário durou 1 ano e 8 meses. Durante esse tempo, minha empresa continuou crescendo. A gente fechou contratos grandes. Passei a atender empresas de médio e grande porte. Contratei mais pessoas. Abri uma filial em São Paulo. Comecei a dar palestras, a ser convidada para podcasts, a escrever artigos para revistas especializadas. Em meados de 2023, a BH Consultoria estava faturando entre 90 e 120 mil reais por mês. Eu tinha 15 funcionários, uma carteira de clientes sólida e estava começando a receber propostas de investidores interessados em entrar como sócios. Mas em casa, eu era tratada como se ainda estivesse tentando me estabelecer. O Rafael nunca perguntou quanto eu ganhava, nem a dona Márcia. Eles faziam perguntas vagas, vazias. Como está indo o seu trabalhinho? Conseguiu pegar algum cliente novo esse mês? Não está muito estressante cuidar disso tudo sozinha. Eu respondia que estava bem. Eles acenavam, sorriam polidamente e mudavam de assunto. Nunca fui convidada para nenhum evento da família dele. Jantares com os sócios do escritório, festas de fim de ano, celebrações. O Rafael ia sozinho. Dizia que era coisa de trabalho, que eu ia ficar entediada, que não fazia sentido eu perder tempo com aquilo. Uma vez eu insisti em ir. Ele ficou contrariado a noite inteira. Me apresentava como minha esposa sem dizer meu nome e me deixou sozinha conversando com as esposas dos outros advogados, que só falavam sobre decoração e viagem, enquanto ele fazia networking do outro lado do salão. Eu parei de insistir. A dona Márcia fazia comentários sobre a minha roupa, sobre o meu cabelo, sobre a minha postura. Dizia que talvez eu devesse investir em peças mais clássicas, que o meu estilo era muito casual, que eu deveria frequentar um bom cabeleireiro, não aqueles lugares de bairro, que eu precisava me portar de forma mais elegante se quisesse ser levada a sério. Eu tentava explicar que meu trabalho exigia praticidade, que eu não podia andar de salto alto e roupa de grife o dia inteiro visitando fábricas e escritórios. Ela sorria e dizia que era exatamente por isso que consultoria não era profissão de verdade, que era um bico, que uma hora eu ia cansar e ia querer fazer algo mais sério. O Rafael nunca me defendia. Ele ouvia, ficava em silêncio e depois, quando estávamos sozinhos, dizia para eu não ligar, que a mãe dele era de outra geração, que ela não entendia. Mas ele também não entendia. Ou pior, ele fingia não entender. Um dia ele me perguntou se eu não estava pensando em desacelerar, que talvez fosse hora de passar a empresa para outra pessoa administrar e eu focar em outras coisas, que a gente estava pensando em ter filhos e que criança precisava de mãe presente, que consultoria era legal, mas não era algo para construir vida, era coisa de jovem solteira. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir formar uma resposta. A gente nunca tinha conversado sobre filhos. Ele nunca tinha demonstrado interesse real na minha empresa. E de repente ele estava ali, deitado na cama, rolando o celular, falando sobre eu desistir de tudo que eu tinha construído, como se estivesse sugerindo que a gente pedisse comida japonesa em vez de italiana. Perguntei se ele estava falando sério. Ele disse que claro que estava, que fazia sentido, que a gente ia precisar de estabilidade, que o escritório dele estava indo muito bem e que um salário já era suficiente para sustentar a família, que eu podia relaxar um pouco, aproveitar a vida, focar em ser esposa e depois mãe. Eu disse que não ia desacelerar, que tinha construído aquilo sozinha e que não ia entregar para ninguém, que gostava do meu trabalho, que fazia diferença, que era boa no que fazia. Ele suspirou. Disse que eu estava sendo defensiva sem motivo, que era só uma sugestão, que talvez eu estivesse estressada demais e por isso estava reagindo mal, que ele só queria o melhor para mim. Viramos a dormir sem resolver nada. Ele nem tentou me abraçar. Os meses seguintes foram assim. Pequenas sugestões, pequenos comentários, pequenos desmontes. A dona Márcia perguntava se eu não estava cansada, se eu não sentia que estava perdendo os melhores anos da minha vida trancada num escritório, se eu não tinha medo de ficar velha e não ter filhos, se eu não percebia que o Rafael precisava de uma esposa que estivesse presente, não de uma mulher que vivia correndo de um lado para o outro.
O Rafael reclamava que eu estava sempre ocupada, que a gente não tinha tempo para nada, que eu priorizava o trabalho acima dele, que parecia que eu era casada com a empresa, não com ele. Eu comecei a recusar projetos, comecei a sair mais cedo do escritório, comecei a deixar a Janaína, minha sócia, tomar mais decisões, comecei a estar disponível e eles continuaram insatisfeitos, porque o problema nunca foi eu estar ocupada demais. O problema era eu existir de uma forma que eles não conseguiam controlar. Foi em novembro de 2023 que recebi o convite. Um jantar na casa dos pais da dona Márcia, os avós do Rafael, gente que eu nunca tinha conhecido, que morava no interior, numa cidade a 3 horas dali, numa fazenda que era da família havia gerações. A dona Márcia anunciou com pompa. Disse que era uma honra enorme eu finalmente ser convidada, que os avós raramente recebiam gente nova, que era sinal de que eu estava sendo aceita na família, que eu deveria me preparar bem porque eles eram pessoas muito importantes, muito exigentes e que faziam questão de manter as tradições. O Rafael estava animado. Disse que ia ser legal eu conhecer o lado da família que ele mais gostava, que os avós eram incríveis, que a fazenda era maravilhosa, que eu ia adorar. Eu fiquei feliz. Pela primeira vez em meses, eu senti que estava sendo incluída, que finalmente eles estavam me vendo como parte da família. Comecei a me preparar. Comprei uma roupa nova, um vestido midi azul marinho, elegante mas confortável, sapato de salto médio, uma bolsa discreta. Fui na manicure, arrumei o cabelo. Na véspera do jantar, a dona Márcia me chamou para conversar. Ela disse que tinha uma sugestão, que talvez fosse melhor eu não mencionar muito sobre o meu trabalho, que os avós eram conservadores e não entendiam bem essa coisa de mulher empreendedora, que era melhor focar em falar sobre a família, sobre o Rafael, sobre planos futuros. Eu concordei, sem questionar, como sempre. Mas naquela noite, deitada ao lado do Rafael que dormia profundamente, uma coisa começou a roer dentro de mim. Uma pergunta que eu vinha empurrando para debaixo do tapete havia meses. Por que eu tinha que esconder quem eu era? Por que eu tinha que fingir ser menor do que eu era para caber na família dele? Por que eles nunca tinham perguntado de verdade o que eu fazia, quanto eu ganhava, do que eu era capaz? E foi aí que a ideia nasceu. Se eles queriam me tratar como se eu não valesse nada, se eles já tinham decidido que eu era inferior, que eu era uma intrusa tentando subir na vida através do Rafael, então, o que aconteceria se eu confirmasse todas as suspeitas deles? O que aconteceria se eu aparecesse no jantar exatamente como eles achavam que eu era? Pobre, fracassada, dependente. O que eles fariam? Como tratariam alguém que não tinha nada assim a oferecer além de ser esposa do Rafael? Eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos quem eles eram quando achavam que ninguém estava olhando, quando achavam que tinham todo o poder. No dia seguinte, eu não coloquei o vestido novo. Peguei do armário uma calça jeans velha que eu tinha da época da faculdade, quando eu trabalhava e estudava, e não tinha dinheiro para roupa boa. Peguei uma blusa de algodão que tinha visto dias melhores, com um pequeno furo perto da costura do ombro que eu nunca tinha consertado. Deixei o cabelo solto, sem chapinha, do jeito que ele era naturalmente, meio ondulado, meio bagunçado. Não passei maquiagem. Coloquei uma sapatilha surrada. Quando desci, o Rafael estava na sala mexendo no celular. Ele olhou para mim. Parou. Olhou de novo. Perguntou se eu não ia me arrumar. Eu disse que estava arrumada. Ele falou que aquela roupa não era apropriada para um jantar na casa dos avós dele. Que eles eram pessoas formais, que eu tinha roupa melhor que aquilo. Eu olhei para ele e disse que não tinha. Eu disse com a voz mais calma que consegui que aquela era a melhor roupa que eu possuía no momento, que tinha tido uns problemas financeiros, que inclusive tinha sido demitida semana passada e ainda não tinha contado para ele porque estava com vergonha. O rosto dele mudou. Passou por surpresa, confusão e alguma coisa que eu não consegui nomear na hora, mas que depois eu entendi que era desconforto. Vergonha de mim. Ele perguntou como assim demitida. Que empresa eu trabalhava de novo? Que eu nunca tinha falado direito sobre isso. Eu quase ri, quase joguei tudo na cara dele ali mesmo, mas me segurei. Disse que era complicado de explicar, que a consultoria não tinha dado certo, que eu tinha fechado, que estava procurando emprego, mas estava difícil, que não queria que ele se preocupasse porque eu ia dar um jeito. Ele ficou parado. Parecia não saber o que dizer.
Então respirou fundo e falou que a gente ia assim mesmo, que eu não podia desmarcar em cima da hora, que ia fazer feio, que a gente conversava sobre isso depois. A viagem até a fazenda foi silenciosa. Ele dirigia olhando para a estrada, tenso. Eu olhava pela janela. A cada quilômetro eu sentia mais clareza, mais raiva, mais certeza de que eu precisava ver aquilo até o fim. Chegamos na fazenda às 6 da tarde. Uma propriedade imensa com porteira de ferro, cerca branca, cavalos pastando, casa principal que mais parecia casarão colonial dos filmes. Luxo discreto, daquele tipo que não precisa gritar, porque todo mundo já sabe quanto vale. A dona Márcia já estava lá. Tinha ido mais cedo com o motorista dela. Estava na varanda conversando com uma senhora de cabelos brancos presos num coque e um senhor alto de bigode grisalho. Os avós. Quando a gente desceu do carro, a dona Márcia olhou para mim. Vi o choque nos olhos dela. Vi ela tentando disfarçar. Vi ela olhar para o Rafael com uma expressão que perguntava o que diabos estava acontecendo. O Rafael apenas acenou de longe e seguiu na minha frente. A avó, Dona Leonor, me cumprimentou com a ponta dos dedos. Aquele tipo de cumprimento que não é cumprimento, que é só um gesto educado para não ser rude. O avô, seu Antônio, apenas acenou de cabeça. Entramos. A sala de jantar era enorme. Mesa de madeira maciça que cabia fácil 20 pessoas. Lustre de cristal. Talheres de prata. Porcelana fina. Flores frescas no centro da mesa. Tinha mais gente. Tios, tias, primos que eu não conhecia. Mais ou menos 12 pessoas ao todo. Todo mundo bem vestido. Ternos, vestidos elegantes, joias discretas mais caras. Eu no meio daquilo tudo, de calça jeans velha e blusa com furo. O jantar começou. A comida foi servida por duas funcionárias uniformizadas. Entrada, prato principal, sobremesa, vinho, tudo impecável. As conversas fluíam. Negócios, política, viagens. Alguém tinha acabado de voltar da Europa. Alguém tinha fechado um contrato grande. Alguém estava reformando um apartamento em Miami. Eu estava sentada entre o Rafael e uma prima dele, que não lembrei o nome. Ela me perguntou, com aquele tom de quem está sendo educada, mas não está realmente interessada, o que eu fazia da vida. Eu disse que estava desempregada no momento, que tinha tentado empreender, mas não tinha dado certo. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já tinha experimentado. Não era só ausência de som, era a presença de julgamento, pesado, palpável, sufocante. A prima sorriu sem jeito e disse que às vezes as coisas não funcionavam mesmo, que era assim, que o importante era tentar de novo. A dona Leonor, da cabeceira da mesa, perguntou de onde era minha família, se meus pais também eram empreendedores. Eu disse que meu pai tinha sido bancário e minha mãe professora, que já estavam aposentados. Ela fez aquele barulho de que não quer dizer nada e quer dizer tudo ao mesmo tempo. O seu Antônio perguntou se eu estava procurando emprego em alguma área específica. Eu disse que em recursos humanos, que era onde eu tinha mais experiência. Ele disse que conhecia gente que conhecia gente, que talvez pudesse me indicar para alguma posição de analista júnior, que não ia pagar muito, mas era um começo. Eu agradeci. Disse que qualquer coisa já ajudava. O Rafael estava quieto, cortando a carne, mastigando devagar, bebendo vinho. Não olhava para mim, não falava comigo. Estava ali, mas não estava. Depois do jantar, as mulheres foram para a varanda e os homens para o escritório. Era assim que funcionava naquela casa. Homens conversavam sobre negócios, mulheres conversavam sobre família. Fiquei sentada numa cadeira de balanço no canto, ouvindo. A dona Márcia estava no centro, falando sobre não sei o quê. As outras mulheres concordavam, riam, comentavam. Até que a dona Leonor me olhou e perguntou, com aquela cara de quem está fingindo se preocupar, se eu e o Rafael já estávamos pensando em ter filhos. Eu disse que ainda não tínhamos conversado muito sobre isso. Ela disse que não podia esperar muito, que eu já não era tão nova, que quanto mais esperasse, mais difícil seria, que o Rafael merecia ter filhos enquanto ainda era jovem. A dona Márcia complementou. Disse que realmente estava na hora, que agora que eu estava sem trabalho, seria o momento perfeito, que eu podia focar totalmente em ser mãe, que seria bom ter algo para ocupar meu tempo. As outras mulheres concordaram. Uma disse que criança dava propósito, outra disse que ser mãe era a realização máxima de uma mulher.
Outra disse que eu tinha sorte de ter casado com um homem que podia me sustentar, que muitas mulheres não tinham esse privilégio. Eu fiquei ali, balançando devagar na cadeira, sentindo o mundo girar de um jeito que eu não sabia se era o vinho ou a raiva. Elas estavam me dissecando, me desmontando, me transformando em alguém que precisava ser consertada, ocupada, preenchida. E elas achavam que estavam sendo gentis, achavam que estavam me ajudando, oferecendo sabedoria, compartilhando a experiência delas. Quando voltamos para a cidade, já passava das 11 da noite. O Rafael dirigia em silêncio. Eu fingia dormir. Chegamos no triplex. Ele estacionou, desligou o carro. Ficou parado, mãos no volante, olhando para a frente e para a frente. Então ele disse que precisávamos conversar. Subimos, fomos para o quarto. Ele sentou na beira da cama. Eu fiquei em pé, encostada na parede. Ele soltou tudo de uma vez. Que tinha sido constrangedor, que os avós tinham ficado surpresos, que a família toda tinha comentado, que eu podia ter avisado, que ele não sabia o que dizer quando o avô perguntou se eu estava bem financeiramente, se eu precisava de ajuda, que ele tinha ficado sem resposta. Eu deixei ele falar, não interrompi. Deixei ele vomitar toda a vergonha que ele estava sentindo de mim. Quando ele terminou, eu perguntei se ele estava preocupado comigo ou com o que a família dele pensava de mim. Ele disse que não era sobre isso, que eu estava distorcendo, que ele só queria entender por que eu não tinha contado antes que a empresa tinha fechado, que eu devia ter falado com ele, que ele era meu marido, que casamento era sobre dividir problemas. Eu olhei para ele, para aquele homem que dividia a cama comigo há 1 ano e 8 meses, que tinha jurado me amar na alegria e na tristeza, que tinha prometido ser meu companheiro, e eu vi claramente pela primeira vez que ele nunca tinha me visto. Nunca tinha perguntado quanto minha empresa faturava, quantos funcionários eu tinha, quais eram meus planos. Nunca tinha demonstrado orgulho, nunca tinha me defendido da mãe dele, nunca tinha questionado a forma como eu era tratada naquela família. Ele só estava confortável comigo quando eu era pequena, quando eu cabia no papel que eles tinham escrito para mim. Eu disse que estava cansada, que a gente conversava no dia seguinte. Ele pareceu aliviado. Foi para o banheiro, escovou os dentes, voltou, deitou e em 15 minutos estava roncando. Eu fiquei acordada a noite inteira, não tirando conclusões, não fazendo planos, só sentindo. Sentindo o peso de ter vivido 1 ano e 8 meses tentando ser menor do que eu era. Tentando não ocupar muito espaço, tentando não brilhar demais para não ofuscar. Na segunda-feira, eu voltei para meu escritório. A Janaína estava lá, trabalhando num projeto novo que a gente tinha fechado na semana anterior. Um contrato de R$ 100.000 com uma rede de supermercados. Ela me olhou e perguntou se estava tudo bem. Se tinha acontecido algo. Eu disse que sim, que tinha acontecido algo, mas que estava tudo bem agora. Peguei meu computador e comecei a trabalhar. Não contei para o Rafael que eu tinha mentido. Não expliquei que a empresa não tinha fechado, que eu não estava desempregada, que eu ganhava mais em 1 mês do que ele ganhava em 3. Deixei ele acreditar na mentira. Deixei a dona Márcia acreditar na mentira. Deixei a família toda acreditar. E comecei a prestar atenção. Nas semanas seguintes, a dona Márcia ficou ainda mais intrusiva. Ela começou a aparecer no nosso andar do triplex sem avisar. Dizia que estava só verificando se estava tudo bem, se eu estava conseguindo me adaptar à nova situação, se eu precisava de ajuda para procurar emprego. Um dia ela entrou quando eu estava no escritório, no computador, fechando um contrato. Eu fechei a tela, rápido, mas não rápido o suficiente. Ela olhou, franziu a testa e perguntou se eu não estava passando tempo demais no computador, que ficar navegando na internet não ia me ajudar a conseguir emprego, que eu devia estar enviando currículos, fazendo networking, saindo de casa. Eu disse que estava fazendo isso. Ela sorriu e saiu. O Rafael começou a fazer comentários também. Perguntava se eu tinha conseguido alguma entrevista, se eu estava realmente procurando ou se estava acomodada, se eu não achava que deveria aceitar qualquer coisa no começo, mesmo que não fosse exatamente o que eu queria. Uma noite, ele chegou em casa com uma proposta. Um conhecido dele precisava de uma secretária. Pagava 2 salários mínimos, horário comercial, segunda a sexta. Não era nada glamouroso, mas era emprego. Eu disse que ia pensar. Ele disse que não tinha muito o que pensar, que eu estava desempregada,
que não podia ficar sendo exigente, que qualquer renda já ia ajudar, que ele não ia poder me sustentar para sempre. Eu olhei para ele. Sustentar, como se ele tivesse pago alguma coisa minha, como se eu tivesse pedido um centavo dele. Eu disse que não precisava dele me sustentando, que eu tinha economias. Ele deu risada, disse que economia acaba, que eu precisava ser realista, que a vida não era um conto de fadas onde a gente ficava esperando o emprego perfeito aparecer. Eu não discuti, apenas disse que ia pensar com carinho. Foi nessa época que eu comecei a observar mais atentamente o escritório dele, o tal escritório do pai que tinha falecido, o tal lugar onde ele trabalhava tanto, o tal negócio que ia tão bem. Comecei a perceber que ele raramente mencionava casos específicos, que ele nunca trazia trabalho para casa, que ele saía todos os dias às 8 da manhã e voltava às 6 da tarde, mas eu nunca tinha visto um documento, um contrato, uma pasta. Uma vez eu perguntei como estava indo um caso que ele tinha mencionado meses atrás sobre a tal fusão de empresas. Ele me olhou confuso, disse que não lembrava de ter comentado sobre isso, que eu devia estar confundindo com outra coisa. Eu não insisti, mas a pulga ficou atrás da orelha. Comecei a pesquisar. Procurei o nome do escritório dele na internet, tinha um site. Bem feito, profissional. Listava os sócios. O nome do Rafael não estava lá. Tinha o nome do pai dele, falecido como fundador. Tinha o nome de outros 3 sócios que eu não conhecia, mas o Rafael não aparecia. Liguei para o escritório me fazendo passar por cliente. Pedi para falar com o Dr. Rafael. A recepcionista disse que não tinha nenhum Dr. Rafael trabalhando ali. Perguntou se eu não estaria procurando o Dr. Roberto ou o Dr. Fernando. Eu desliguei. Na noite daquele dia, quando ele chegou, eu perguntei casualmente como tinha sido o dia dele no escritório. Ele disse que tinha sido corrido. Muito trabalho, reuniões, prazos. Eu perguntei com quem ele tinha se reunido. Ele disse que com clientes, assuntos confidenciais. Que eu entendia, né? Sigilo profissional. Eu disse que entendia, mas eu não entendia. Eu estava começando a desmontar um castelo inteiro de mentiras. Continuei investigando, discretamente, sem alarde. Descobri que o escritório do pai tinha sido vendido 6 meses após a morte dele, que o Rafael tinha recebido uma boa quantia como herança, mas que não havia trabalhado nem um dia como advogado depois disso. Descobri que ele nunca tinha passado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que tinha tentado 3 vezes e reprovado nas 3, que tinha diploma, mas não tinha carteira. Descobri que a mesada dele vinha da dona Márcia, que ela controlava todo o patrimônio da família, que ele vivia de renda, não de trabalho. Descobri que a história toda de advogado bem-sucedido, de escritório indo bem, de casos importantes, era teatro. Era fachada. Era mentira que ele contava para manter o status, a imagem, o ego. E eu tinha me casado com isso. Eu tinha me casado com um homem que fingia ter uma carreira para não admitir que vivia do dinheiro da mãe, que me julgava por empreender enquanto ele mesmo não tinha coragem de fazer nada, que me tratava como inferior enquanto eu pagava minhas próprias contas e ele estendia a mão para a mamãe. A raiva que eu senti foi diferente de qualquer raiva que eu já tinha sentido na vida. Não era aquela raiva quente e explosiva que te faz gritar e quebrar coisas. Era uma raiva fria, cirúrgica, que te faz pensar com clareza absoluta. Eu não ia fazer escândalo, não ia confrontar, não ia dar a eles a satisfação de me ver perdendo o controle. Eu ia simplesmente sair. Limpa, silenciosa, definitiva. Mas antes eu precisava de uma coisa. Eu precisava que eles soubessem exatamente quem eu era. Eu precisava que eles entendessem o tamanho da besteira que tinham feito ao me subestimar. Passei as 2 semanas seguintes preparando tudo, organizando documentos, conversando com minha advogada, movendo minhas coisas discretamente do triplex de volta para o meu apartamento, que eu nunca tinha vendido, que estava alugado e que eu pedi para o inquilino desocupar. Comprei passagem de avião para São Paulo. Tinha reunião marcada com investidores. Gente que queria entrar na BH Consultoria. Gente que estava oferecendo valores que iam triplicar o faturamento da empresa. Na noite antes da viagem, organizei um jantar. Convidei o Rafael, a dona Márcia e alguns parentes próximos. Disse que tinha uma novidade para contar. Que era importante, que queria todo mundo junto. Eles aceitaram. Claro que aceitaram.
Acharam que eu finalmente ia anunciar gravidez, ou que tinha conseguido um emprego de secretária, ou que estava pedindo ajuda financeira. O jantar foi num restaurante que eu escolhi, um lugar que eu conhecia, onde eu era tratada pelo nome, onde o dono vinha pessoalmente me cumprimentar, porque eu tinha ajudado a consultoria dele a estruturar o departamento de recursos humanos. Cheguei antes, de propósito, arrumada, vestido novo, preto, elegante, sapato de salto, cabelo preso num coque impecável, maquiagem leve mas marcante. Eu não parecia a mulher de calça jeans velha que tinha ido na fazenda. Eu parecia a CEO de uma empresa de 6 dígitos mensais, porque era isso que eu era. Eles chegaram juntos, Rafael, Dona Márcia, Dona Leonor, seu Antônio e mais 2 primos. Olharam para mim, olharam para o restaurante, olharam um para o outro. Sentamos, pedi vinho, comida. Fiz questão de pagar tudo na minha frente, com o meu cartão empresarial. Durante o jantar, fiz perguntas. Perguntei ao seu Antônio sobre os negócios dele. Perguntei à dona Leonor sobre a fazenda. Perguntei aos primos sobre os trabalhos deles. Deixei eles falarem, deixei eles se exibirem, deixei eles se acharem importantes. Na sobremesa, a dona Márcia não aguentou. Perguntou qual era a novidade que eu tinha para contar. Se eu finalmente tinha conseguido alguma colocação. Eu sorri, bebi um gole de vinho, coloquei a taça na mesa. E contei. Contei que nunca tinha sido demitida, que nunca tinha fechado a empresa, que aquele dia na fazenda eu tinha ido de calça jeans velha e fingido estar desempregada, porque eu queria ver exatamente como eles me tratariam se achassem que eu não tinha nada. Contei que a BH Consultoria estava faturando entre 90 e 120 mil reais por mês, que eu tinha 15 funcionários, que eu tinha filial em São Paulo, que eu estava negociando com investidores que iam fazer a empresa crescer ainda mais. Contei que eu tinha descoberto que o Rafael não trabalhava no escritório do pai, que ele nunca tinha passado na ordem, que ele vivia da mesada da mãe, que tudo que ele tinha contado era mentira. Contei que eu estava saindo, que tinha alugado apartamento próprio, que minha advogada já tinha preparado os papéis da separação, que eu não queria nada da família deles, nem da herança, nem do triplex, nem um centavo, porque eu nunca tinha precisado. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absoluto. O Rafael estava pálido, a boca aberta, os olhos arregalados. A dona Márcia estava vermelha, as mãos tremendo. A dona Leonor parecia de pedra. O seu Antônio limpou a garganta. Foi a primeira pessoa a falar. Ele disse que aquilo era um absurdo, que eu não podia aparecer ali fazendo acusações, que eu devia estar inventando coisas, que mulher histérica sempre inventava coisas quando o casamento não dava certo. Eu peguei minha bolsa, tirei uma pasta, coloquei em cima da mesa. Dentro tinha cópias dos documentos da empresa, contratos assinados, balancetes, extrato bancário, reportagens em revistas especializadas sobre a BH Consultoria, convites para palestras, propostas de investidores. Eu disse que eles podiam verificar, que estava tudo ali, preto no branco. Também tirei uma cópia da certidão do Rafael, mostrando que ele não tinha registro na ordem, cópia do documento de venda do escritório do pai, cópia do termo de inventário onde mostrava que ele tinha recebido herança, mas nenhum negócio ativo. Empurrei tudo na direção deles. A dona Márcia tentou falar, disse que eu tinha forjado aquilo, que era mentira, que eu estava tentando difamar o filho dela. Eu disse que ela podia ligar para o escritório e perguntar se algum doutor Rafael trabalhava lá, que ela podia consultar o cadastro da Ordem dos Advogados, que ela podia fazer o que quisesse. A verdade não ia mudar. O Rafael finalmente conseguiu falar, gaguejou. Disse que eu não podia fazer aquilo com ele, que eu estava destruindo ele na frente da família dele, que ele nunca tinha feito nada de ruim comigo. Eu olhei para ele, para aquele homem que tinha passado 1 ano e 8 meses me tratando como se eu fosse pequena, como se eu não valesse nada, como se eu devesse agradecer por ele ter aceitado casar comigo. Eu disse que ele tinha feito sim. Ele tinha mentido. Ele tinha me desrespeitado. Ele tinha permitido que a mãe dele me humilhasse. Ele tinha tentado me convencer a desistir da minha empresa. Ele tinha ficado com vergonha de mim quando achou que eu era pobre, em vez de ficar do meu lado. Eu disse que eu tinha visto quem ele era, quem todos eles eram, e que eu não ia passar mais um dia sequer fingindo que estava tudo bem,
Me levantei, peguei minha bolsa, deixei dinheiro suficiente para cobrir a conta e a gorjeta em cima da mesa. E saí. Ninguém me seguiu, ninguém tentou me parar. Eu ouvi a voz da dona Márcia ao fundo, chamando o Rafael, dizendo alguma coisa que eu não conseguia entender. Mas eu não olhei para trás. Entrei no meu carro, liguei, botei uma música qualquer no rádio e dirigi até meu apartamento. O apartamento que eu tinha comprado sozinha aos 26 anos. O apartamento que era meu, onde eu podia deixar livro na prateleira, planta na janela e trabalhar até a hora que eu quisesse sem ninguém reclamar. Nos dias seguintes, o Rafael tentou me ligar, mandou mensagens, apareceu no meu escritório. Eu não atendi, não respondi, bloqueei. A dona Márcia também tentou. Mandou recado através da secretária dela. Dizia que a gente precisava conversar como adultas, que aquilo era um mal-entendido, que família se resolvia em família. Eu mandei dizer que a gente não era família e que não havia nada para resolver. Minha advogada cuidou de tudo, separação simples, sem briga por bens porque eu não queria nada deles e eles não tinham como reivindicar nada meu. O único ativo que eu tinha adquirido durante o casamento era o crescimento da minha própria empresa, construída com meu trabalho e que legalmente era impossível de ser dividida. 3 meses depois, eu estava oficialmente divorciada. 6 meses depois, eu fechei o acordo com os investidores. A BH Consultoria recebeu aporte de R$ 2 milhões. Abri filiais em mais 3 capitais, dobrei o número de funcionários. 1 ano depois, eu estava faturando R$ 500.000 por mês. 2 anos depois, a empresa estava avaliada em R$ 10 milhões. Hoje, sentada aqui, olhando pela janela do 12º andar, eu penso em como foi importante eu ter ido naquele jantar de calça jeans velha. Como foi importante eu ter feito aquele experimento idiota que podia ter dado tão errado. Porque foi ali que eu aprendi algo que eu nunca vou esquecer. Gente que te ama não muda quando você perde status. Não muda quando você perde dinheiro. Não muda quando você aparece vulnerável. Gente que te ama te trata bem quando você está em pé e quando você está de joelhos. O Rafael e a família dele nunca me amaram. Eles nem sequer me respeitavam. Eles tinham uma ideia do que eles achavam que eu era. Uma mulher de origem humilde, tentando subir na vida através de um bom casamento. E tratavam aquela ideia, não a pessoa real. Quando eu confirmei a ideia deles, quando eu apareci quebrada, eles nem sequer tentaram disfarçar o desprezo. Nem sequer tentaram ser gentis. Eles foram condescendentes, foram superiores, foram cruéis da forma mais educada possível. E quando eu mostrei quem eu era de verdade, quando eu coloquei os documentos na mesa e destruí todas as mentiras deles, eles não sentiram orgulho, não sentiram admiração, sentiram raiva. Raiva de terem sido enganados, raiva de terem perdido o controle, porque era disso que sempre se tratou. Controle. A dona Márcia queria controlar o filho, queria uma nora que aceitasse o papel de coadjuvante, que ficasse grata pela oportunidade de fazer parte daquela família, que nunca questionasse, nunca brilhasse mais que o Rafael. O Rafael queria uma esposa que validasse a imagem dele, que o fizesse parecer bem-sucedido por tabela, que não o confrontasse com a própria mediocridade dele. E eu cometi o erro de tentar me encaixar, de tentar ser pequena, de achar que se eu fosse gentil o suficiente, paciente o suficiente, discreta o suficiente, eles eventualmente me veriam. Mas eles nunca iam ver. Porque eles não queriam ver. Às vezes eu encontro gente que me pergunta se eu me arrependo de ter mentido naquele dia. Se eu me arrependo de ter testado eles daquele jeito. Se não foi cruel da minha parte. Eu digo que eu não me arrependo nem um pouco. Porque eu não inventei a crueldade deles. Eu só criei uma situação onde a crueldade que já existia podia aparecer sem máscara. Eu só mostrei para mim mesma o que eu precisava ver para conseguir sair. A verdade é que a gente às vezes precisa de provas, precisa de evidências tão claras, tão inegáveis, que não dá para justificar, para minimizar, para desculpar. Eu precisava ver eles tratando uma versão pobre de mim para entender que eles nunca tinham me tratado bem. Que todo o desrespeito, todos os comentários, todas as humilhações não eram sobre eu estar interpretando errado ou sendo sensível demais. Era sobre quem eles eram, e era sobre quem eu tinha deixado de ser para caber na vida deles.
Hoje eu não me faço pequena para ninguém. Não escondo quanto eu ganho. Não finjo que minha empresa é só um trabalhinho. Não abaixo a cabeça quando alguém tenta me diminuir. Hoje eu chego em qualquer lugar sabendo exatamente quem eu sou e quanto eu valho. E se alguém não gostar, se alguém achar que eu sou demais, se alguém se sentir intimidado ou desconfortável, esse é um problema deles, não meu. Tem dias que eu penso no Rafael. Me pergunto se ele ainda está vivendo no triplex da mãe, se ele ainda está fingindo que trabalha num escritório que não existe, se ele encontrou outra mulher disposta a acreditar na mentira dele. Mas eu não penso muito, porque ele não importa mais. O que importa é que eu aprendi. Aprendi que viver bem não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade. É sobre acordar todo dia e olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali. É sobre não precisar fingir, não precisar se desculpar por existir do tamanho que você existe. Viver bem é a melhor vingança, dizem. E é verdade. Mas não é vingança no sentido de querer que o outro se ferre. É vingança no sentido de você prosperar tão completamente, tão plenamente, que o passado vira apenas um detalhe irrelevante na sua história. Eu poderia ter ficado presa naquele casamento. Poderia ter passado anos tentando provar meu valor para gente que nunca ia reconhecer. Poderia ter desistido da empresa, feito filhos, virado a esposa decorativa que eles queriam que eu fosse. Ia ser uma vida. Não ia ser a pior vida possível. Tem gente vivendo coisas muito piores. Mas não ia ser a minha vida. Ia ser uma performance, um papel, uma fantasia. E eu descobri, naquela noite de calça jeans velha e blusa com furo, que eu não nasci para viver de performance. Eu nasci para viver de verdade. Hoje, quando eu entrevisto candidatas para trabalhar na BH Consultoria, eu presto atenção em um detalhe. Eu pergunto sobre a vida pessoal delas, sobre os relacionamentos delas, sobre como elas são tratadas em casa, porque eu aprendi que mulher que é diminuída em casa, que precisa pedir permissão, que não é levada a sério, ela nunca vai conseguir ser grande no trabalho. Ela vai sempre estar travada, sempre se sabotando, sempre achando que não merece. E quando eu encontro uma candidata que está nessa situação, eu não a rejeito. Eu contrato. E eu a coloco num ambiente onde ela é respeitada, valorizada, desafiada, paga bem. Eu dou para ela o que ninguém deu para mim. Uma chance de descobrir quanto ela é capaz sem ter que fingir ser menos. Tem 13 mulheres trabalhando aqui agora que saíram de relacionamentos abusivos ou de famílias controladoras depois de começarem na BH. Não porque eu fiz terapia com elas, não porque eu as incentivei, mas porque quando você começa aqui a se enxergar de verdade, quando você começa a ter espaço para crescer, você não aceita mais ser podada. Essa é a parte que ninguém te conta sobre autoestima. Não é sobre afirmações positivas na frente do espelho. É sobre se colocar em ambientes onde você é tratada como gente, onde seu trabalho é reconhecido, onde suas ideias são ouvidas, onde você não precisa pedir desculpa por respirar. E aí você vai para casa e percebe. Percebe o contraste. Percebe que tem algo muito errado quando você é respeitada no trabalho, mas humilhada em casa. E você começa a questionar. E aí você não para mais. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que eu vejo acontecendo com essas mulheres. Não estou dizendo que toda mulher deve ter uma empresa. Não estou dizendo que sucesso financeiro é a única forma de viver bem. Tem mulher que quer ser mãe em tempo integral. Tem mulher que quer ser professora. Tem mulher que quer ser artista sem ganhar dinheiro com arte. Tem mulher que quer 1000 coisas diferentes. O que eu estou dizendo é, seja lá o que você quer ser, não deixe ninguém te convencer de que você deve ser menos do que isso. Não deixe ninguém te fazer sentir que você precisa se desculpar por ter ambição, talento, inteligência, força. Não deixe ninguém te diminuir para eles se sentirem grandes. E se você está num lugar onde precisa esconder quem você é para ser aceita, você não está sendo aceita. Você está sendo tolerada. E tolerância não é amor. Amor é quando alguém vê você inteira e diz: continua, cresce, eu vou estar aqui aplaudindo. Eu nunca tive isso com o Rafael, mas eu tenho com a minha equipe. Tenho com as minhas clientes. Tenho com as minhas amigas que construí ao longo desses anos. Tenho comigo mesma. E isso basta. Às vezes à noite, quando o escritório está vazio e eu fico aqui terminando alguma coisa, eu penso em como teria sido minha vida se eu não tivesse feito aquele experimento idiota. Se eu tivesse continuado acreditando que o problema era eu.
que eu precisava me esforçar mais, ser mais compreensiva, mais paciente, mais grata. Eu teria ficado, com certeza teria ficado, teria tido filhos com ele, teria reduzido meu trabalho, teria aos poucos desistido da empresa, teria virado aquela mulher que um dia teve um negócio, mas abriu mão para cuidar da família. E todo mundo ia achar lindo, ia dizer que foi uma escolha madura. Que família é mais importante, que tem hora que a gente precisa fazer sacrifícios, mas não teria sido escolha, teria sido desistência. Teria sido apagar quem eu era para caber numa caixa que outra pessoa desenhou para mim. E eu olho para essas mulheres que trabalham comigo, que estão construindo carreira, que estão crescendo, que estão aprendendo a se valorizar. E eu penso, valeu a pena. Cada humilhação que eu passei, cada comentário que eu engoli, cada noite que eu fiquei acordada me sentindo pequena, valeu a pena porque me trouxe até aqui. Me trouxe até um lugar onde eu posso fazer diferença. Onde eu posso mostrar para outras mulheres que tem outro jeito, que dá para ser bem-sucedida sem pedir desculpa, que dá para ter ambição sem ser chamada de egoísta, que dá para escolher você mesma e não ser vilã. Não sei se o Rafael aprendeu alguma coisa, não sei se a dona Márcia entendeu o que perdeu, não sei se a família dele ainda comenta sobre aquela noite no restaurante. E eu não preciso saber, porque a história deles não me pertence mais. A minha história é essa empresa, é esse escritório no 12º andar. São essas 15 mulheres que confiam no meu trabalho, são esses contratos que eu fecho, são essas palestras que eu dou, são essas empresas que eu ajudo a crescer. E é essa mulher que eu me tornei, a mulher que não finge, que não se diminui, que não pede desculpa por ser demais para a gente que é de menos. A mulher que teve coragem de aparecer de calça jeans velha num jantar de gente rica só para ver quem eles eram de verdade. E que teve coragem maior ainda de sair quando viu. Porque a verdade é essa: coragem não é só enfrentar. Às vezes, coragem é simplesmente ir embora. É fechar a porta, é construir uma vida nova, é escolher você. E eu escolhi. Todos os dias eu escolho. E se você está lendo isso, se você se viu em alguma parte dessa história, deixa eu te dizer uma coisa: você também pode escolher. Você pode parar de se fazer pequena, pode parar de esconder quanto você vale, pode parar de aceitar migalhas de gente que deveria estar te celebrando. Você pode simplesmente sair e recomeçar e construir algo que seja verdadeiramente seu. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido, vai ter gente julgando, vai ter gente dizendo que você está sendo orgulhosa, egoísta, exagerada. Deixa falarem, porque no final das contas, quem vai viver a sua vida é você, não eles. E você merece viver uma vida onde não precisa fingir ser outra pessoa para ser amada. Você merece viver grande, do tamanho que você realmente é. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novas histórias.